Fala pessoal, passando aqui para poder falar sobre a vitória do Atlético ontem contra o Atlético lá em São João del Rei e também sobre bastidores no Atlético. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Bom, vitória de ontem importantíssima para o Atlético no que tange a classificação, a tabela do Campeonato Mineiro. A situação do Atlético, se perdesse, ficaria muito crítica. Agora o Atlético é segundo colocado no grupo, com um ponto a menos do que o Vila Nova, que enfrenta o próprio Atlético semana que vem em Nova Lima, enquanto o Atlético enfrenta o Tombense na Arena MRV. Portanto, uma vitória sobre o Tombense pode até representar para o Atlético a liderança do seu grupo, caso o Vila Nova tropece contra o bom time do Atlético. Ontem tivemos um jogo muito disputado em São João del Rei. O gramado estava em boas condições, né? O Atlético foi com o seu time com desfalques por conta de Lemos, Zarate, Edenilson, mas foi com um time forte. Filipão colocou um time forte dentro de campo. Mas do outro lado tinha um adversário que é comandado pelo Rodrigo Santana, que já passou pelo Atlético, muito certinho. O time do Atlético é um time muito organizado e uma garotada que tem uma força física muito grande. E aí, na minha opinião, essa questão física tem realmente sido um peso nos jogos do Atlético, porque o Atlético só teve 16 dias de preparação física, enquanto os times do interior tiveram mais tempo para se preparar. E ontem, para mim, isso ficou nítido, principalmente no primeiro tempo, quando o Atlético impôs mais, né, um jogo mais corrido, impôs mais essa questão física. Aí no segundo tempo, o Atlético desacelerou um pouco, o Atlético em cima da experiência dos seus jogadores e principalmente da questão decisiva de Hulk, definiu a partida. Hulk, numa jogada individual, sofre o pênalti, né? Bate muito bem o pênalti, diga-se por sinal, e depois cobra uma falta com maestria, fechando o placar. Uma vitória importantíssima para o Atlético. Após o jogo, entrevistei o Igor Gomes e ele disse que o jogo tinha um peso, né, psicológico muito grande, porque o Atlético vinha de uma derrota para o Cruzeiro e a cobrança interna era muito grande. Isso é verdade. Então, o torcedor ainda fica com o pé atrás em relação ao desempenho do time do Atlético, porque não fez uma grande partida de crescer os olhos, do torcedor aplaudir, mas fez o que devia fazer, que era vencer o Atlético. Filipão, na coletiva, disse que ano passado demorou de 9 a 10 jogos para arrumar o time e o time engrenar. O Atlético fez o 4º jogo da temporada. Portanto, o torcedor vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para esse time se acertar. Falando de bastidores, ontem, após o jogo, Vitor já deu uma entrevista e praticamente falou como diretor de futebol do Atlético. E conversando com pessoas do Atlético, a coisa está caminhando, sim, para que Vitor seja o diretor de futebol do Atlético. Isso deve ser anunciado na próxima quarta-feira contra o Tombense, quando o Rodrigo Caetano deve se despedir do Atlético e anunciar que vai para a seleção brasileira. O Vitor ontem, inclusive, exerceu a função de diretor de futebol durante o jogo. Rodrigo Caetano, que sempre fica nos camarotes e no intervalo do jogo ele desce para ir nos vestiários, conversar com o time, acompanhar a conversa do Filipão, ontem não fez isso. Ficou no camarote e deixou que o Vitor fosse até o vestiário. O Vitor desceu, foi ao vestiário, participou daquela conversa no intervalo, depois do jogo conversou com a imprensa, né? Disse que está preparado para assumir essa posição, caso seja o desejo do Atlético. Internamente o nome do Vitor é muito bem aceito, Rodrigo Caetano avaliza o Vitor, o Filipão também. Então, na quarta-feira que vem, devemos ter a confirmação do Vitor como novo diretor de futebol do Atlético. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.